Agora a gente vai ver outro indicador que é bastante utilizado por muitos traders pelo mundo afora. E esse indicador é as bandas de Bollinger. E como ele é usado por muitos outros traders pelo mundo afora, é mais do que óbvio que eu vou usá-lo para compor o meu setup. Bandas de Bollinger é mais uma pecinha desse quebra-cabeça chamado setup. Então bora aprender o que é bandas de Bollinger e como a gente coloca ela no nosso gráfico. E antes de eu entrar na aula, você já baixou o e-book? Se não baixou o e-book ainda, clica no link e já baixa o e-book, porque tem mais informações lá que pode ajudar você a compreender melhor esse indicador. Dito isso, bora para a aula. Primeiro vamos ler o texto aqui rapidinho. As bandas de Bollinger foram desenvolvidas por John Bollinger no início dos anos 80. É um indicador que mede a volatilidade do preço, mede a distância entre a máxima e a mínima dos preços em um determinado período. As bandas também agem como suporte e resistência. Assim que o preço encontra uma banda externa, ele procura voltar para a média ou buscar a banda oposta. O preço tende a ficar dentro das bandas externas. Banda de Bollinger, assim batizada por causa do seu criador, John Bollinger, que inclusive patenteou, registrou esse nome, e toda vez que você usa, você tem que colocar lá marca registrada. Então o cara realmente confiou no indicador que ele fez, tanto que colocou o nome dele no indicador. E esse indicador, bandas de Bollinger, do John Bollinger, ele é composto por 3 linhas. As linhas é um cálculo matemático feito, provavelmente como é feito nas médias móveis. Então ele mede a distância, por exemplo aqui, ó, um movimento. Ele não mede só um candle, ele mede a volatilidade de um movimento, a distância que o preço percorreu naquele determinado período de tempo. Ele cria uma linha embaixo, que é a banda inferior. Ele cria uma linha acima, que é a banda superior. E no meio vai uma média móvel. Então esse indicador ele mede a distância que o preço está se deslocando. Se a gente for pegar essa pernada aqui, ó, pernada, onda, não importa o nome, essa onda ou essa pernada, o preço começou aqui embaixo e terminou aqui em cima. O cálculo que foi feito criou a linha embaixo e criou a linha em cima e uma média do que estava acontecendo durante aquele período. Então ele vai criar 3 linhas. Como é feito o cálculo de bandas de Bollinger, não interessa. A gente não faz o cálculo, a gente só olha o desenho. E eu quero saber o seguinte: tá dentro da banda? Tá fora da banda? Porque a banda ela mede que o preço andou uma distância. Essa distância que ele andou tá se repetindo? Tá sendo respeitada? O que tá fazendo? É isso que a banda vai me mostrar. Eu preciso observar se o preço tá ali, ó, trabalhando dentro da banda de Bollinger. E o preço, na maioria das vezes, trabalha dentro das bandas de Bollinger. Quando o preço se desloca muito da banda, ele tenta voltar ou para a média ou para a banda oposta. Se ele está embaixo, por exemplo, ele começa aqui, ele está distante demais da banda de cima. Então ele começa, ele encontra a média móvel, ele rompe a média móvel e dá de cara com a banda de cima. Mas se a gente olhar e lembrar das aulas anteriores, onde eu expliquei sobre suportes e resistências, banda de Bollinger também não mostra pra gente um tipo de suporte e resistência, porque se tá embaixo do preço é o suporte, se tá acima do preço é a resistência. Também é outra interpretação que dá para ser usada através das bandas de Bollinger. Existem operadores que trabalham somente com bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger também criam padrões de repetições que, quando identificados, são batizados por setups. Então tem muita gente que opera baseado em setups criados por bandas de Bollinger. E as bandas de Bollinger funcionam em todos os períodos gráficos, todos os tempos gráficos. Bandas de Bollinger funcionam o tempo todo? Não, assim como nenhum indicador funciona o tempo todo. E as setups de bandas de Bollinger
você vai aprender nas aulas de setups. Hoje você só precisa conhecer a banda de Bollinger, entender que são 3 linhas que elas criam e que elas criam padrões repetitivos. Vamos ver como a gente coloca bandas de Bollinger no nosso gráfico e mostrar mais ou menos por cima como elas funcionam. E de volta aqui com o meu gráfico sem nada, vamos inserir somente bandas de Bollinger para a gente ver como ela funciona no geral. Clica com o botão direito na tela, inserir indicador, e como eu havia dito, banda de Bollinger já está no atalho, já está aqui porque a maioria das pessoas usa banda de Bollinger. É só clicar aqui, ó, bandas de Bollinger, ou aqui em cima digita bandas de Bollinger, mas vai pelo atalho, é mais rápido. Inserir, ok. Sempre clicando aqui em cima, porque aqui embaixo não me interessa ter bandas de Bollinger. Isso aqui são as bandas de Bollinger. E como a gente configura a banda de Bollinger? Clica 2 vezes, desvio, deixa padrão, deixa 2, deixa do jeito que tá. Período, 20 períodos, média aritmética. Ok, aparência. A banda de Bollinger, como eu uso o gráfico cinza, para os meus olhos não sangrarem por causa das cores, eu vou colocar nas bandas, nas linhas de fora, eu quero que elas fiquem brancas. A aparência da média, vou colocar azul, ou eu poderia colocar a cor do gráfico para sumir com essa média, porque a gente já vai ter outras médias no gráfico. Mas quando chegar a hora a gente vai fazer essa mudança, Padawan. Fica tranquilo. Agora eu quero que você observe a cara da banda de Bollinger com a média móvel dela em azul. Vamos começar por esse cantinho aqui, ó. O preço, ele encostou na banda de Bollinger superior e seguiu levando a banda no peito. Olha isso aqui, ó. Foi subindo. Olha a distância que tá do preço para a banda inferior, mediu uma volatilidade muito grande e ele levou no peito a banda de Bollinger, subiu. Quando o preço começou a ficar distante da banda inferior, o mercado já começa a observar que a volatilidade para cima foi demais, o preço talvez esteja indo muito longe das bandas e as bandas praticamente avisam, ó, tá muito afastado da banda de baixo. Isso está dizendo que o movimento andou demais. Vamos tentar voltar para dentro aqui para a gente começar a conversar no mesmo nível. E o preço fez o quê? Desceu, encontrou a média móvel, veio, bateu na banda de baixo e aí faz o que? Embola. Não tem leitura da média. A média está no meio dos preços e o preço trabalhando aqui dentro, indo para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, suportes e resistências. De repente o preço toma uma direção e ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar com a banda oposta. O preço aqui estava na banda de cima e agora ele começa a trabalhar na banda de baixo. Perceba, ele sobe, encontra a banda de cima, ele desce, encontra a banda de baixo. Mesma coisa aqui dentro. O preço afunila e depois ele expande. E esse movimento aqui, ó, isso que acabou de acontecer aqui e aqui também, ó, o preço veio e as médias foram diminuindo. De repente, ele começa a abrir. As bandas começam a pegar distância. Isso também é um setup. E é conhecido como boca de jacaré. Porque as bandas fazem assim, ó. Elas abrem igual uma boca de jacaré. Observa aqui, ó. Boca do jacaré. E não tenta procurar o jacaré. Só se liga nisso. Quando as bandas começam a abrir, é conhecido por boca de jacaré. Existem N formas de se interpretar as bandas de Bollinger e eu as uso também como complemento para o meu setup. Eu não tomo decisão baseado somente na leitura da banda de Bollinger. A banda de Bollinger, ela completa a minha visão. Dá para fazer operação somente com bandas de Bollinger? Eu conheço pessoas que fazem operações somente com bandas de Bollinger. Dá certo? Com certeza. Dá errado também? Com certeza. Nenhum indicador ele é 100%. Ele só te auxilia. Então não baseie a sua vida como trader somente em um indicador. Pega esse indicador que eu estou te passando agora e junta com todas as informações que eu tenho te passado até agora. E agora chegou a sua vez de você colocar as bandas de Bollinger no seu gráfico. Não se preocupa como a gente vai usar.
Daqui a pouco tudo vai se encaixar e eu vou explicar como eu interpreto as bandas de Bollinger. Agora é só uma apresentação das bandas de Bollinger e como colocá-las no gráfico. Faz isso aí porque eu já tô te esperando na próxima aula. E essa foi mais uma aula do treinamento Simplifica aí do zero. E eu fico feliz por você estar aqui indo pelo caminho certo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais dos nossos conteúdos. E sinta-se à vontade em fazer algum comentário sobre as nossas aulas. Te vejo na próxima aula. Cara, agora você sabe, eu usei várias formas de eu no mercado. Fala que eu faço. Simplifica essa p*** aí, trader.